Bom, hoje temos mais uma review e se trata basicamente de um produto da linha de Beyblade X oficial do Takara Tomy. Estamos falando do X17 Meteor Dragon 370G. Ele aqui indicando que é da linha UX, aqui indicando que ele é um starter, então ele acompanha um Bey e o lançador. Aqui do lado a gente consegue ver o emblema de Beijo tipo ataque e todo o display do Meteor Dragon. Aqui embaixo a gente consegue ver aqui uma descriçãozinha breve que ele tem um Metal Coat White. Isso é muito interessante e pois traz um charme a mais pro Bey. Aqui atrás da embalagem a gente tem todas as informações dele, das peças, o seu respectivo dono que é o Chrome Ryugu. Aqui do lado explicando sobre a mecânica e a questão de girar para a esquerda, pois esse daqui é o starter de giro à esquerda, então até mesmo descrito na embalagem. Então, eu vou abrir aqui ele, a gente vai ver se veio tudo certinho e... ok, aqui é a embalagem, registrozinho de cuidados que você tem que ter na arena, o lançador e o Bey. Eu vou abrir tudo aqui, separar as peças e já volto. Bom, esse é todo o conteúdo na embalagem. E bom, ele acompanha aqui um manual de instruções com algumas recomendações, etc. Indicando também que esse Bey é apenas um Bey giro, ele apenas gira para a esquerda e o seu lançador também. Ele também acompanha um encartezinho que é o Skill Up Guide, que a gente tem diversas informações, alguns combos bem sugeridos aqui, e que um dos combos principais sugeridos é um Meteor Dragon M85 Hexa. Então bem interessante aqui. A gente tem outras coisas como técnica de lançamento, é bem interessante esse folheto do Script Guide. Antes, eu gostaria de começar explicando do lançador. Esse Bey acompanha um Winder Launcher, no caso um Beyblade X Winder Launcher L. Esse L significa que é um lançador de giro à esquerda. Como a gente consegue ver aqui nos seus prendedores que tem um L de left, que significa esquerda em inglês. É um lançador numa cor branca muito bonita, com seus prendedores em roxo, muito bonito também. E cara, é muito confortável. Os lançadores de giro à esquerda, pra mim, no sentido geral, eles têm uma pegada bem confortável num todo. E ele é um Winder Launcher bem reforçado e que tem uma ótima potência. Mas, não só do Winder Launcher, mas também que ele acompanha uma Dragon Winder, que é uma cremaleira, que é levemente maior do que uma cremaleira convencional. Tem dois dentinhos a mais, se não me engano, quando a gente compara aqui. Eu acho que são... deixa eu fazer uma conta aqui. São 4 dentinhos a mais do que uma cremaleira normal, mas ela ainda é mais curta do que a Long Winder. Então ela ainda perde esse posto, mas eu ainda adoro esse tipo de cremaleira pelo seguinte motivo. Além do que é uma cremaleira bem clássica, que teve em todas as gerações de Beyblade basicamente, ela tem esse pegador que serve para você segurar assim. E isso aqui, sinceramente, para mim, que tem uma mão maior mesmo, é muito mais confortável de puxar no lançamento. Então acaba dando uma precisão melhor para mim, pelo menos, uma boa ergonomia ao lançar. E ela vem acompanhando aqui o Meteor Dragon justamente por ele ser um Bey Dragão. Então é bem curioso a gente perceber essa referência que ele faz em outras gerações também. Então, falando do lançador, vamos para as partes do Bey. Começando de baixo, temos aqui a Bit. A Bit, que é a J. J, que vem de Jolt. Jolt é uma bit de ataque que possui basicamente uma pequena ponta no seu centro. Essa ponta ela tem o mesmo diâmetro de uma wedge, para vocês terem noção. Então, quando a gente consegue ver aqui, ela tem um pequeno furinho no meio. Ela lembra bastante uma HF, uma Hold Flat lá de Metal Fight Beyblade. Mas o que intriga bastante também é porque ela tem uma estabilidade muito boa. Como ela é uma bit de 16 dentinhos, ela vai acelerar bastante na X-Formline quando se conectar. Mas, pelo fato dela ter uma área bem menor do que em comparação a uma Flat, uma Rush, ela
vai ter muito controle na arena e muita resistência. Isso aqui faz com que ela carregue ataques bastante e aguente muito tempo de giro. E pelo fato dela ter 16 dentinhos, essa estabilidade aumenta ainda mais. A Jolt tem aparecido em muitos campeonatos, em diversos combos, e é uma build que eu quero testar bastante. Então a gente consegue ver toda a estrutura dela aqui. Ela tá nessa cor em roxo, um roxo um pouco mais escuro do que a câmera pega. E ela também possui o reforço burst aqui devido a ser uma build de ataque. Então essa aqui é a Jolt. Em seguida, indo para a Ratchet, temos aqui a Ratchet 370. 370 é uma Ratchet que a gente já conhece, que veio lá no Hellhammer, e ela possui as duas nomenclaturas, sendo a 3 dos seus 3 pontos de impacto, que não são tão expostos, mas são bem contidos até. É uma boa Ratchet, é um bom arquétipo de Ratchet para defesa no geral. Então eu acho interessante, e ela funciona em diversos combos, além de defesa, lógico, ataque, resistência, muito versátil. E 70 vem da sua altura, que é de 7mm, ou seja, esse núcleo aqui 70 dela possui 7mm. E ela tá numa cor muito bonita, cara, uma cor azul com um azul mais claro aqui no núcleo, muito bonito. E novamente, como esse daqui é um build de giro à esquerda, a gente normalmente as Ratchets vêm alinhadas assim, mas para você alinhar ela aqui, você tem que perceber essa setinha com a letra. Aqui nesse caso ele está indicado para R, então correto é a gente alinhar para left. Assim a gente vai conseguir para o L, para que seja o left, para que a gente possa alinhar e conseguir montar o nosso Meteor Dragon. Então, essa aqui é a 370. E bom, em seguida temos ele, o tão aclamado Meteor Dragon. Meteor Dragon é um build de giro à esquerda que possui como principal característica ser da Unique Line, ou seja, ele não tem os prendedores de metal e possui uma habilidade única. E essa habilidade única é que ele possui borracha na sua estrutura. Assim como a gente já teve o Impact Drake, que era a versão UX do Drake, a gente tem aqui a versão UX da Dragoon. E bom, esse B, além de muito lindo nesse Metal Coat White, ele tem diversas características que eu vou mencionar agora. Primeiro, ele é um B de ataque, obviamente, como a gente consegue ver todo o formato dele aqui. E a principal característica dele, além da borracha propriamente, é que ele vai aumentando a proporção do seu ataque. Como a gente consegue ver nessa primeira cabeça aqui do dragão, a gente consegue ver que ela possui um tamanho até que relativamente menor. E a sua borracha é um pouco mais exposta aqui, nesse ponto. E é um ponto de absorção de impacto. E um detalhe é que a gente consegue ver aqui que ele possui essa pequena barreira, mas que não vai ter tanta eficiência no ataque. Esse é um pequeno ponto de impacto. Aí a gente vai pro ponto médio, onde a gente consegue ver que a borracha ela ainda é um pouco mais exposta, mas em comparação ela tem uma maior proporção de metal aqui em comparação a essa. Enquanto aqui tem mais borracha, aqui vai ter menos metal. Aqui é o equilíbrio dessas duas partes. Então, aqui você tem a mesma proporção de borracha para a mesma proporção de metal. Esse ponto aqui vai empurrar bastante os oponentes, já que ele tem essa divisória aqui, e é um grande espaçamento entre esses dois pontos. Então, ele vai empurrar e ao mesmo tempo pode absorver um pouco da rotação devido à borracha. E aí a gente vai pro ponto de impacto, que é o maior deles. A gente consegue ver aqui que ele faz a cabeça do dragão é aqui basicamente. A gente consegue ver aqui a mandíbula do dragão fazendo ponto de borracha, mas esse ponto de borracha ele é muito mais exposto do que eles, justamente para atacar com força. Ele não é um ponto de absorção, ele é um ponto de ataque muito exposto. Esse ponto aqui serve para desestabilizar os oponentes e jogar eles para cima. Então a gente consegue ver também uma grande camada de metal aqui para que ele dê um grande impacto. E quando a gente consegue ver aqui, todos os pontos eles são assimétricos, ou seja, nenhum deles é igual. E esse B é extremamente desequilibrado, um desequilíbrio comparável ao do Drum Buster, digamos assim. E quando a gente olha ele de baixo assim, a gente consegue ver toda a sua distribuição, que é toda assimétrica, cara. É muito desequilibrado esse B, ele é extremamente oval aqui na sua distribuição de peso.
E esse é um B que, cara, ele tem uma borracha extremamente rígida, tá? Não é uma borracha macia, nem é comparável à do Impact Drake, tá? Porque a do Impact Drake você é um metagasto, beleza? Mas mesmo assim você podia sentir que ela é um pouco mais fofa, enquanto a do Meteor Dragoon é muito mais rígida, cara. E é muito bonito perceber todos os detalhes. E é lógico que esse B aqui faz uma homenagem ao próprio Dragoon, pelo seu nome, mas também, mas também pela sua marca bem escondida aqui no canto dele, que é a logo de Button Shoot, propriamente. Então é uma logo bem escondidinha. Mas esse B é uma homenagem, além de óbvia, ao Meteor Eldrago. Como eu vou colocar aqui minha imagem de comparação, inclusive lembrando muito mais a versão Absorb dele, devido às cores. Então, a gente também consegue perceber aqui no fundo da sua estrutura uma moldura hexagonal, bem escondidinha e tal, mas quando a gente compara com outro bem aqui que eu tenho de exemplo, ele possui essa mesma moldura hexagonal aqui no fundo. Essa moldura hexagonal é um indicativo de que esse daqui é um bem que faz homenagem a Metal Fight Beyblade. Lógico que é o Eldrago que ele tá fazendo a homenagem aqui, mais especificamente ao Meteor Eldrago. Então, cara, ele tá em umas cores lindas. O emblema aqui do Meteor Dragoon eu adorei, gostei muito desse emblema. E toda a ideia dele, a ideia dele no geral é absorver rotação para atacar mais forte. Então, cara, toda a ideia dele vai ser circulada nisso. Então, é uma ótima Blade, tem se destacado em alguns campeonatos, mas não é especificamente roubada, tá? Não dá pra usar esse B pra equalização como a Elevate, como é o caso do Cobalt Dragoon, por ele ter muito desequilíbrio. Mas a gente vai testar isso daí na arena, propriamente, nesse desequilíbrio. Então, falando de todas as peças, vamos para a montagem desse Shibei, que é bem simples. A gente vai virar ele aqui de ponta cabeça, vai encontrar um entalhe. Aqui você alinha a ratchet, como ela já está alinhada para left, a gente só vai encaixar e rodar a parte externa, vendo que travou. A gente pega aqui a bit e encaixa. E pronto, aqui está o nosso Meteor Dragoon 370 Jolt, um bem de ataque da Unique Line que possui borracha nos seus pontos de impacto. E o que eu quero testar hoje é os impactos dele em comparação aos outros Bs. Então bora lá pra arena testar esse B aqui. Meteor Dragoon em mãos, então vamos fazer alguns testes com ele na arena. Então bora lá. Bom, para essa primeira batalha eu vou colocar o Meteor Dragoon contra o Silverwolf 380 Free Ball. Então bora lá. Ok. Silverwolf e agora o Meteor Dragoon. Altos impactos. Lembrando que esse Metal Coat vai sair, cara. Ok, o Meteor Dragoon ele não atacou muito bem, mas você vê o desequilíbrio dele, que é bem perceptível. Ó, ele perde na resistência e fica o placar de 1-0 pro Silverwolf. E agora o Meteor Dragoon errou o primeiro dash. Vamos ver. A defesa do Wolf é mais surpreendente, mas beleza. Vamos ver se o dragão ele consegue. O Silverwolf raspou ali na Extreme Line, perdeu um pouquinho do controle. Vamos ver se a borracha ela tenta equalizar, né? É sabor a equalização isso daí. E 2-0 pro Silverwolf. Ok, Silverwolf. E agora que mete um over aqui no Silverwolf. E assim empata o placar e deixa o placar em 2-2. Silverwolf. E agora o Meteor Dragoon. Cara, eu pensei que tinha sido Burst. Desequilibrou o Silverwolf ali no encontro na Extreme Line, mas na resistência não tem muito o que sobrar pro Meteor Dragoon.
E o placar fica em 3-2. Silver Wolf, um drop long, pelo menos uma tentativa. E agora o Meteor Dragon. Agora sim foi um burst. E o Meteor Dragon acaba encerrando a batalha no 4-3. Para o próximo oponente do Meteor Dragon, eu vou colocar o Drum Brave / 660 Vortex. Então bora lá. Ok, Drum Brave. Que mete-lhe um over finish, deixando o placar inicial em 2-0. Meteor Dragon. E agora o Drum Brave. Ok, Drum Brave quase um over, mas é só um spin finish. E placar agora é de 3-0. Ok, Meteor e Drum Brave. Drum Brave que deu altas porradas no Meteor. O Meteor que tá pingando muito na arena, tá desequilibrado. A cabeça na área do dragão ele tá fazendo desequilíbrio ali. Mas vamos ver na resistência quem é que ganha. Será que a Jolt tem mais estabilidade? E tem mais estabilidade e acaba ganhando e fechando o placar em 4-0. O último oponente eu vou colocar ele contra o Pegasus Blast Assault Turbo. Vamos ver se vocês pegaram essa referência. Pegasus Blast. E agora... que deu um burst no Pegasus Blast primeiro. Por mais que a Jolt depois tenha se ejetado. Mas 2-0 Meteor Dragon. Ok, Meteor. E agora... ok, faz o Meteor ir pra fora, deixando esse placar empatado em 2-2. Ok, Pegasus. E agora Meteor Dragon. Nossa, ok. Nessa daí o Pegasus acaba vencendo no placar de 4-2. Então Pegasus é o vencedor dessa batalha. Bom, esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu adorei esse Bay, cara, eu adorei as pancadas dele. Todos os impactos dele foram muito brutais. Quando você ouve o barulho dele batendo assim nos oponentes, você entende qual é o lado que tá batendo mais... qual é o lado mais equilibrado que tá batendo. Então, cara, é muito interessante. E o Metal Coat já está saindo, como dá pra ver aqui nas marcas de batalha. Mas, esse aqui a gente releva, porque se fosse pra conservar a tinta, nem usava o Bay. Então, esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. E até a próxima, falou, fui!